a academia, ela era uma entidade em si mesma. Então, a academia, a universidade, quando você falava de estrito senso, mestrado e principalmente doutorado, era uma entidade em si mesma, ela fechava, colocava muros que ninguém entrava ali. Então, quando você tinha um professor doutor, você falava assim: o cara é doutor, olha só, cara, o cara falou uma coisa, é porque ele é doutor, ele sabe o que ele está falando, às vezes foi uma asneira enorme. Mas você sequer era capaz de pensar sobre aquilo, porque eu sei o que ele falou é verdade, porque ele é doutor. Tinha essa coisa enorme de distanciamento, e o principal distanciamento, além desse distanciamento acadêmico, é o distanciamento social. O que se estudava na academia não precisava ter nenhum tipo de comprometimento social, nenhum tipo de relevância social. Por quê? Porque as pessoas fora da academia, elas eram muito ignorantes para entender o que estava estudando aquilo ali dentro. Era assim que a academia se comportava. Um estudante normal não vai entender o que eu estou estudando aqui. E aí eles não davam satisfação de nada para ninguém. Inclusive, lá atrás, eu estou falando lá atrás, mas eu estou falando de 20, 30 anos, no final da década de 80, os doutores no Brasil ainda eram raros. Quem era doutor vinha lá de fora, pago com dinheiro do Brasil, dinheiro do Ministério da Educação, ia fazer o doutorado, voltava, doutor. Oh, meu Deus, é doutor. E aí o distanciamento era enorme. Quando é que se percebeu isso? Quando a sociedade começa a mudar e começa a se precisar de pesquisas para validarem um comportamento social. Ou seja, não mudou de dentro da academia para fora, mudou de fora para dentro. Eu, você e muitas outras pessoas começamos a questionar que conhecimento é esse que está se produzindo aí dentro, para que ele serve. E a gente começou a bater na porta da academia e falar assim: me dá uma relevância para isso. Senão, eu não quero saber disso, eu não vou te ler. Aí veio o Google. E o Google falou assim: você não está sendo pesquisado, você não está sendo procurado, você não está sendo lido. Por quê? Porque você não tem relevância social. Então houve uma pressão social meio que automática, meio que muito espontânea, de quem estava estudando alguma coisa buscar o conhecimento na academia. E a academia, como estava produzindo para dentro, começou a ser esquecida. E aí a gente começa a exigir: eu quero saber para que eu tenho que estudar isso. Eu quero saber por que eu tenho que estudar isso. O sujeito acaba entendendo o seguinte: eu sou doutor porque eu fiz na frente dele, mas ele também pode ser doutor. Então vamos parar com essa história. Essa verticalização diminui por conta disso. E aí os caras têm que começar a produzir rápido e muito, porque a gente está muito atrás. Quando você chegar no mestrado, lá no teu professor, o professor falava assim: cara, a gente tem que escrever um artigo. Você só sai do mestrado se escrever um artigo. Tem muitos cursos que são assim. Por quê? Porque ele precisa produzir. Ele, como professor, precisa produzir, ele precisa de você. E aí começou mais horizontal, começou a ficar mais horizontal, que foi o que você comentou agora. O mais horizontal não significa que não tem distanciamento. Tem, mas o distanciamento é menor. Então você pode propor um estudo inovador que o próprio professor não tenha feito ainda. Isso jamais aconteceria há 30 anos. Ou você estudava o que o cara falava, ou você não estudava. E, ó, meu amigo, aqui é assim, assim, assim. Tem que estudar isso aqui, tá? Hoje não. Hoje você escolhe qual a linha de pesquisa você quer encampar e vai para a universidade onde você quer ir. Eu fiz o meu doutorado na Federal do Espírito Santo. Morava no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, aí perto de você. Cara, eu saía domingo de noite, de madrugada de Friburgo, e chegava segunda-feira de manhã lá. Por que tu não fez no FRJ, não fez na UERJ, não fez em outro canto? Porque lá tinha a linha de pesquisa que eu queria estudar.
Isso era inimaginável alguns anos atrás. Por quê? Porque mesmo que eu fosse lá, eu ia ter que me submeter ao orientador. Isso ainda acontece, mas em menor escala. O diálogo hoje é maior. Por isso que a tua percepção está absolutamente correta. Existe sim um distanciamento menor, uma verticalidade menor. E a gente está aqui discutindo temas justamente porque hoje nós temos essa liberdade. Você tem que só que escolher. E a dificuldade, então, agora está na tua mão. Como você tem dificuldade na escolha, você tem dificuldade em definir. Se o orientador falasse comigo é tal coisa, tu ia ter que estudar o que o cara falou. Só que provavelmente você ia ser infeliz durante 2 anos.